Boas pessoas, hoje trago a parte 10 da teoria o que teria acontecido se Bardock e Rei Vegeta fossem com Goku para a Terra. Depois de Goku ter sido atingido pela Genkidama, todos ficam surpresos e pensando se Goku tinha morrido. Goku olha para o céu e repara que algo se aproximava deles e vê que é seu pai, que estava a cair inconsciente, e tenta avisar os demais. Bardock, vendo aquilo, segura Kakaroto antes que ele colidisse com o chão. Rei Vegeta, irritado, diz que Kakaroto não pode continuar vivo, pois não sabe controlar a sua raiva e ia acabar por matar todos os que estavam presentes. Bardock sorri, olha para o rei e diz: será que não estás com medo que o simples guerreiro de classe baixa tenha mais poder que o próprio rei? Rei Vegeta diz a Bardock para não dizer disparates, pois nem mesmo Kakaroto seria capaz de matar o rei se ele usasse a transformação de Ozaru. Bardock então sorri e, ignorando as palavras do rei, se levanta e vai até Raditz e diz que o mesmo ficou muito forte e que cumpriu a promessa que tinha prometido. Raditz responde: obrigado, pai, mas ainda tenho que treinar bastante, pois os nossos amigos morreram todos por causa de eu não ter força que chegue para os defender. Bardock sorri e diz a seu filho para não se preocupar, pois todos iriam ser ressuscitados com as esferas do dragão. Raditz olha para seu pai e diz que isso é impossível, pois Piccolo morreu e Kami-sama também, e não teriam como usar as esferas do dragão. Nesse mesmo instante, Bardock tem uma visão de um planeta onde habitavam mais Namekusei-jins e vê que eles também possuem as esferas do dragão. Raditz pergunta a seu pai se está tudo bem e o mesmo responde para Raditz não se preocupar, pois os seus amigos iriam voltar à vida. Raditz, sem entender como isso seria possível, simplesmente olha para seu pai e sorri. Nesse mesmo instante, o príncipe Vegeta, já não tendo mais forças, chama a sua nave e tenta escapar do planeta Terra. Mas Kuririn repara que o príncipe ia fugir e resolve tentar acabar com a vida dele, dizendo: onde pensas que vais? Por tua causa Gohan perdeu um braço e os nossos amigos morreram. Se vocês não tivessem vindo à Terra, nada disto teria acontecido. Bardock, vendo aquilo, diz a Raditz para cuidar de Kakaroto e vai em direção a Kuririn e Vegeta colocando-se entre eles e dizendo: não faça isso, não mate. Eu sei que ele matou todos os nossos amigos, mas eu ainda quero que ele viva, pois eu pensei ter perdido Raditz e me senti mal por isso. O rei Vegeta não iria ficar contente por perder um filho também. E também quero lutar uma vez com ele. Quero enfrentar o príncipe do Saiyajin sozinho e ver o qual forte iremos ficar. Kuririn, ouvindo as palavras de Bardock, diz que ele o terá que derrotar da próxima vez que o enfrentarmos e que não terá uma segunda chance. O príncipe Vegeta, sem entender nada, consegue entrar na sua nave e diz que eles cometeram um enorme erro por o deixar ir embora. Mas Vegeta, antes de ir, diz a seu pai: pai, você também terá uma morte terrível. Eu vou me vingar de você e matá-lo com as minhas próprias mãos por ter traído a sua própria raça. Rei Vegeta, ouvindo isso, diz que estará pronto para lutar com seu filho, mas que não lutará para defender ninguém, pois não quer saber de nada nem do planeta Terra. Depois dessas palavras, o príncipe vai embora na sua nave e todos ficam admirados com o que disse o rei. Entretanto, o pequeno Gohan se dirige a seu tio e pergunta se seu pai tinha voltado ao normal. Raditz, surpreso por ver Gohan, diz que sim, que ele tinha voltado ao estado normal depois de ter visto que seu filho estava vivo. Kuririn, ainda exausto, pergunta a Gohan como iriam contar a Chi-Chi que ele tinha ficado sem um braço sem que ela os matasse. Gohan dá um sorriso e diz: eu não me importo de ter ficado sem braço. Isto demonstra que terei que treinar bastante para superar os meus limites apenas com um só braço. Kuririn diz que tem uma ideia e diz que Bulma pode fazer um braço biônico para ele. Mas Gohan diz que não será preciso e diz que terá que se adaptar com um só braço. Rei Vegeta, ouvindo a conversa de Raditz e os demais, pergunta como o pequeno se recuperou tão depressa. Kuririn então explica que Raditz, antes de ter ido enfrentar Goku, deu a ele uma semente, pois Bardock tinha dado a Raditz 2 sementes dos deuses caso fosse necessário. Rei Vegeta diz que foi uma ideia brilhante, mas que poderia não ter dado certo caso Kakaroto não tivesse voltado ao normal. Entretanto, Bulma, Chi-Chi e Mestre Kami chegam ao local de batalha. Chi-Chi, desesperada, vai em direção a seu filho, como na história original. Quando chega ao pé dele, repara que ele só tinha um braço e diz que tudo foi culpa de seu pai e Raditz, e também de Piccolo por o terem feito lutar. Gohan diz que está tudo bem e que não se importa de ter ficado sem o braço.
Enquanto Gohan e Xixi discutiam, Bulma e Mestre Kami vão ter junto a Goku perguntando se ele estava bem. Raditz responde que seu irmão está inconsciente devido à batalha que tiveram. Mestre Kami pergunta se Goku conseguiu derrotar todos os inimigos, pois sentiu a energia que ele libertou. Raditz então explica o que tinha acontecido a seus amigos. Bulma, depois de ter ouvido a explicação, fica paralisada a olhar para o irmão mais velho de Goku e diz que aquilo não era possível, que Yamcha não podia ter morrido. Kuririn, ouvindo aquilo, vai ter com sua amiga para tentar acalmar e pede desculpa por não ter conseguido defender Yamcha. Bulma, triste, responde: "Não faz mal, nós vamos conseguir revivê-los com as esferas do dragão." Bardock vai em direção a seus amigos e diz que tem que ir, pois Goku e Gohan precisam de ser tratados. Raditz, ouvindo as palavras de seu pai, diz que pode ir à Torre de Karin buscar umas sementes dos deuses e que todos ficariam bem. Bardock diz a seu filho que aquelas sementes eram as últimas e que as próximas estariam prontas em breve. Mestre Kami então diz aos demais para colocarem Goku dentro da nave para irem para o hospital. Rei Vegeta, ouvindo isso, pega em Kakaroto por uma perna e o atira para dentro da nave de Bulma. Mestre Kami pergunta a Bardock se o rei vai ser sempre assim tão orgulhoso, e Bardock responde: "Sim, Vegeta é o rei dos Saiyajins e vai ser muito difícil ele mudar o seu humor." Mestre Kami diz que ele tem que se tornar uma pessoa melhor, pois senão ninguém vai confiar nele. Bardock sorri e diz a Mestre Kami para não se preocupar, pois se não fosse ele ainda estaríamos a lutar contra Kakaroto. Depois de algum tempo, todos chegam ao hospital e colocam Goku e Gohan para se recuperarem. Gohan diz que só tem uns pequenos ferimentos, mas Xixi obriga ele a ficar ali para se recuperar por completo. Bardock diz a Rei Vegeta que teve uma visão que poderiam ir até o planeta Namek para reviver os seus amigos, mas não sabe como iriam, pois não tem nenhuma nave espacial para ir até lá. Rei Vegeta diz a Bardock que não quer saber de uns insetos que morrem no campo de batalha, pois não era amigo de ninguém. Nesse mesmo momento aparece o Sr. Popó, que tinha uma nave, mas que precisava de ser consertada, e Bardock diz para ir ter com a Bulma, pois ela iria ajudar a consertar a nave. Então tudo acontece como na história original, em exceção de Raditz, que não foi com os seus amigos. Entretanto, tudo acontece como na história original. Nesse tempo de espera, Gohan diz a seu avô que quer treinar e ser mais forte para se puder habituar a ter só um braço. Bardock sorri e propõe que treinem um pouco até a nave estar pronta. Gohan, entusiasmado, responde que sim. Rei Vegeta, ouvindo que Gohan quer treinar para ser mais forte, diz que também quer lutar contra ele para ver se ele é digno de ser chamado Saiyajin. Gohan olha para o rei e diz: "Não terei medo de enfrentar os dois, isso só me fará ficar mais forte." Rei Vegeta diz que o pequeno é muito arrogante e que tem um orgulho enorme, mas quando for derrotado não terá tanta graça. Gohan então, mesmo só com um braço, se coloca em posição de combate. Bardock e Rei Vegeta, em um piscar de olhos, vão em direção ao pequeno, fazendo com que ele tenha dificuldades em se defender. Enquanto a luta acontecia, aparece Raditz e diz que vai ver como seu sobrinho se sai contra dois Saiyajins.
Raditz, depois de algum tempo vendo o treinamento dos três, vê que Rei Vegeta começou a lutar a sério e vê que ele vai finalizar Gohan. Raditz, em um piscar de olhos, aparece à frente do rei e diz que aquilo já bastava e para guardar as suas forças para inimigos maiores. Rei Vegeta sorri e diz que estava apenas a testar o pequeno. Bardock diz que o pequeno lutou bem apenas tendo só um braço, mas tem que se forçar ainda mais caso apareça uma ameaça ainda maior. Depois de tudo, Bardock pergunta onde Raditz tinha ido e o mesmo explica que foi ter com Launch, que a tinha conhecido enquanto treinava com seu irmão e os demais. Entretanto, acontece tudo como na história original. Bulma tenta se comunicar com Gohan e Kuririn e explica que a nave já se encontra pronta para eles partirem e pergunta quem iria para Namekusei. Gohan, sem hesitar, diz que quer ir para poder vingar a morte de Piccolo e do resto dos seus amigos. Kuririn, vendo que o pequeno estava entusiasmado, resolve ir também. Bulma diz que precisam de mais aliados e diz que também irá, pois ninguém sabe como se coloca a nave em funcionamento, e pergunta a Gohan se seu avô e tio também iam. Gohan diz que não vê seu tio há algum tempo, pois só tem estado com a Launch. Nesse mesmo instante, aparece Bardock, que diz que vai com eles e para partir imediatamente. Todos ficam surpresos com as palavras do pai de Goku e perguntam se o Rei Vegeta iria com eles, e o mesmo diz que não quer saber, pois não ouviu em parte nenhuma. Então todos se colocam dentro da nave como na história original e vão em direção a Namekusei. Entretanto, na nave, Bulma vê que Bardock estava com uma cara de preocupado e pergunta o que se passava, e o mesmo diz que teve uma visão que Frieza estaria em Nameca à procura das esferas do dragão. Bulma diz que não teríamos que nos preocupar, pois tínhamos Bardock ao seu lado juntamente com Kuririn e Gohan. Bardock olha então para Gohan e Kuririn e os vê a ter um combate mental e explica a Bulma toda a história que passou antes de chegar à Terra. Bulma fica com medo e pergunta como iríamos derrotar esse inimigo caso ele nos tentasse enfrentar. Bardock responde: não faço ideia, mas não deixarei que nada aconteça com os meus amigos como da última vez. Depois de dias e noites viajando, Bulma, Gohan, Bardock e Kuririn chegam a Namek para uma nova aventura. Bom pessoal, aqui fica mais uma parte da teoria, espero que estejam a gostar e acreditem que irei trazer o mais breve possível a continuação. Por isso não se esqueçam de subscrever no canal e partilharem com os vossos amigos que também são apaixonados por Dragon Ball.